Começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, mais uma edição do Jornal Argumento, edição especial, porque afinal de contas temos aqui, né, a análise do Padre Jesus Flores sobre os fatos que aconteceram durante a semana, né, manifesto do PT de apoio à presidente Dilma, também a eleição do ex-presidente Lula. A cada dia que passa, a vida do ministro da Fazenda fica mais difícil, perdendo o apoio. O PMDB já promove, já apresenta um novo projeto também, e um fato triste, né, envolvendo o senador aqui do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, num bate-boca e xingamento também com o ministro que esteve no Senado para prestar algumas informações. São os assuntos que a gente trata aqui com o Padre Jesus Flores. Padre Jesus, sua bênção, muito obrigado pela presença do senhor. E vamos nós, né, mais uma vez tentar, né, porque eu digo que jornalista, ele é contador de história, e a experiência que o senhor tem, ela faz com que essas histórias ficam mais fáceis de serem entendidas. Obrigado pela presença do senhor e de sua bênção. Bom, estamos às ordens para conversar com você, conversar com nossos telespectadores, tentando compreender alguma coisa, tentando destrinçar alguma coisa desse novelo sem fim que está aí diante de nós. E o pior de tudo, padre, é que a cada dia se agrava, porque a estabilidade política, ela reflete diretamente na economia, né? Não sabemos se o fator é a economia ou a crise política. Mas, por falar em crise, né, nessa semana teve um confronto, foram quase a vias de fato, né? O ministro Eduardo Braga, ele esteve lá na comissão do Senado, e o senador aqui do estado de Goiás, né, ele cobrou, né, foi fazer uma pergunta e disse que o ministro virou as costas. Então, né, Ronaldo Caiado se sentiu ofendido, e a gente tem aí o resultado do que seria um fato corriqueiro, né, normal, porque o ministro disse que estava anotando a pergunta, e Ronaldo Caiado, temperamental como sempre, né, vamos ver o que aconteceu lá no Senado Federal, né, nessa quinta-feira. Solta aí pra gente, por favor. Bandido é excelência. E safado é excelência. Me respeite. Você é bandido. Me respeite. Respeito, você é bandido. Vossa Excelência que é bandido. Bandido. Me respeite. Está começando essa concessão da selva. Me respeite. Você negociata. Negociata de Vossa Excelência. Safadeza. Excelência. Entregar o maior patrimônio de Goiás. No estado de Vossa Excelência. Safado é Vossa Excelência. Safado é Vossa Excelência. Me respeite. Então respeite. Vamos conversar lá. Aonde você quiser. Aonde você quiser. Seja educado. Respeite o decoro parlamentar. Respeite o decoro parlamentar. Vamos conversar agora. Padre Jesus, traduza para nós, por favor, esse lamentável ato, né, que envolveu o senador de Goiás. Bem, a coisa política está sendo discutida com muita paixão e até com fanatismo no Brasil. E intolerância também, né? E os ânimos estão exaltados, cada um querendo impor a sua verdade, impor as suas opiniões, sem deixar espaço para que alguém possa pensar diferente. Verdade única, todos devemos curvar-nos diante dela, e ai de quem não se curvar. Não vou dizer quem foi o culpado pelo começo da briga. Quem foi o culpado? Desatenção do ministro, agressividade de Ronaldo Caiado,
que já começa em tom altíssimo e com os adjetivos mais fortes do seu dicionário para agredir e para atacar o ministro que não concordava com o que ele estava querendo, e aí deu no que deu. São fatos tão lamentáveis, tão vergonhosos, que a gente fica até vexado para falar sobre ele. Que parece, se fosse algum tempo atrás, seria um convite para um duelo. Como já aconteceu, o pai de Collor matou um senador não dentro chegou do a ser plenário, um duelo, porque ele atirou e matou, não o adversário, matou alguém inocente que não tinha nada a ver com a briga. Mas se fosse no tempo antigo, era um chamamento para um duelo, para ver quem ia sobreviver de uma briga como esta. A política, como está sendo feita, ela está sendo feita com eles, por eles, para atender aos interesses deles, aos interesses de cada grupo que não está enxergando nada além de si, além do interesse ideológico do seu grupo e nada mais do que isso. O ministro errou, Ronaldo Caiado errou, todos erraram gravemente quando se agrediram nesse nível, quando chamaram para brigar e rolar na frente do Congresso Nacional para dar um vexame internacional para o Brasil e não olharam as consequências de uma estupidez como esta que eles perpetraram no dia de ontem no Congresso Nacional. Tudo o que aconteceu não é digno de representante do povo. Não é digno de representante do povo. Quem chama para a briga é moleque. Quem chama para a briga e provoca para a briga é moleque e é molecagem o que estão fazendo. E foi lamentável o comportamento dos dois senadores, porque são dois senadores, embora um licenciado e ministro de Minas e Energia, mas o que fizeram não é digno de nenhuma pessoa, de nenhum cidadão, e menos ainda de um representante do povo brasileiro na sua corte legislativa mais alta, que é o Senado. Padre, tudo que o senhor está dizendo agora se reflete numa pesquisa que foi divulgada essa semana, aonde ela foi direcionada, né, para o ex-presidente Lula, onde 53% do eleitorado de forma alguma votaria em Lula, porém mostrou o quê? Que até Aécio Neves, que no primeiro momento era a salvação, era não sei o quê, teve uma rejeição de 47%. Então, ou seja, todos os candidatos que foram apresentados numa possível eleição para 2018 foram rejeitados pelo cidadão. Seria uma resposta do cidadão a tudo que está acontecendo hoje na política brasileira? A descrença? Olha, a descrença foi geral, de tal modo que ninguém pode sair se aplaudindo e se manifestando feliz com o resultado da eleição. 52, 53 de rejeição do Lula, 47 de rejeição a Aécio Neves, Serra 52 também. Para Serra, 52 para Alckmin, 52 para todo mundo. Então, o cidadão brasileiro pesquisado, ele está rejeitando todos os políticos, todos aqueles que se apresentam como salvadores da pátria, não estão merecendo nenhuma confiança do povo brasileiro. E a pergunta, se você confia no político, apenas 1% diz que confia nos políticos, 1% confia. Então, não estamos confiando nos políticos, não estamos acreditando na seriedade dos políticos, não estamos acreditando que os políticos estejam trabalhando pelo Brasil, pelos brasileiros, não estamos acreditando que os políticos estejam enxergando o que está acontecendo aí neste momento. Desemprego, inflação alta, crescimento
negativo e déficit tanta coisa. Absurdo, né? Déficit agora de 113 bilhões. Déficit brutal aí já no orçamento deste ano e também previsto para o ano que vem. Não enxergam nada disso e jogam mais gastos, mais responsabilidades sobre o governo federal para dar conta de pagar. Só que esse pessoal está trabalhando pretensamente contra esse governo, mas todas essas pedras que eles estão jogando podem cair na cabeça deles amanhã. Podem cair na cabeça deles amanhã, porque é um problema que estão agredindo as possibilidades econômicas do país e estão aprovando gastos de uma forma irresponsável, sem olhar ao que de fato interessa para o Brasil e para os brasileiros hoje. Padre, me corrija se eu estiver errado. O povo brasileiro, ele é apolítico. Ele não se interessa pela política, muito pelo contrário, né? Ele defende o seu salário e pouco se importa com as coisas que estão acontecendo. Chega um momento desse de caos, você não estando preparado e acompanhando a trajetória política, você entra numa situação como está acontecendo hoje no Brasil, aonde as pessoas sem informação, sem o acompanhamento, elas reagem a partir de discursos, bravatas, ofensas, coisas nesse sentido. O povo brasileiro, ele não tem assim uma parcela de colaboração, porque o Congresso Nacional hoje, ele é o poder que define quase tudo. Há um ódio, né, uma intolerância contra a presidente Dilma. A imprensa trouxe Eduardo Cunha para as manchetes e aí dividiu-se entre Cunha e Dilma. Será que o cidadão brasileiro, se ele acompanhasse mais de perto a política, ele teria esse entendimento e discernimento? Olha, o cidadão acompanha. Nos momentos de tranquilidade em que as coisas estão funcionando de uma forma aceitável ou até razoável, ele não se manifesta, ele não vê razão para se manifestar. Isso não é privilégio do Brasil. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, a mesma coisa acontece nos países latino-americanos. Enquanto as coisas caminham tranquilamente, cada um vai cuidar da sua vida e achando que os políticos também estão cuidando da vida da população e do povo brasileiro. Mas na hora em que desemprego bate, na hora em que o salário cai, na hora em que a inflação sobe, na hora em que falta dinheiro para pagar as contas mais elementares e fundamentais, nesta hora, aquilo que parecia apatia, que parecia desinteresse, se manifesta com toda a virulência e com toda a força. O povo não é apático, ele tem o que fazer, ele tem a sua luta de todos os dias. Então, quando as coisas estão razoavelmente bem, ele fica despreocupado. Mas só apertar, o povo está com os nervos à flor da pele. Não é só Ronaldo Caiado e Eduardo Braga que estão com os nervos à flor da pele, não. O povo também está. E a explosão pode ser muito grande se os políticos não tomarem juízo, não criarem juízo e deixar de concentrar todas as suas atenções apenas em luta pelo poder. Porque o que está acontecendo em Brasília não é uma questão ética. Porque se fosse uma questão ética, tinham que atingir Dilma, Lula, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, aqueles senadores e deputados todos que foram indicados pela Operação Lava Jato, cujos nomes estão com o Supremo, não se faz nada. Então não é uma questão de ética, não é uma preocupação de moral de nenhum dos partidos, é luta pelo poder, é pressa para chegar ao poder, é preocupação em cortar
um processo eleitoral para se instaurar outro processo eleitoral em que eles julgam que serão os beneficiados, quando pela pesquisa nós vimos que ninguém está sendo beneficiado por aquilo que está acontecendo no Brasil de hoje. Não só em Brasília, também nos estados. Também nos estados estamos com gravíssimos problemas políticos, com gravíssimos desarranjos políticos. Então, o povo não é omisso e agora está atento, porque a coisa está apertando e a apreensão diante do futuro é muito grande. A desconfiança do futuro também é muito grande. Cuidado com o povo. E o senhor falou sobre uma questão do poder, né? Há uma luta pelo poder. Porém, hoje nós temos uma condição de resolver a situação do Brasil se alguém exercer o poder que tem. Hoje, o poder de mudar a situação do Brasil está nas mãos de Eduardo Cunha e também da presidente Dilma, porque se Eduardo Cunha abrir esse processo de impeachment contra a presidente Dilma, a coisa vai evoluir. Já a presidente Dilma, ela tem uma base muito consistente, forte, para que haja uma liderança que possa se contrapor a Eduardo Cunha e até tirá-lo também da presidência da Câmara. Porém, o poder de Dilma está sendo usado para se blindar. E o poder de Eduardo Cunha também está sendo usado para se blindar, ameaçar Dilma, coisas nesse sentido. Então ficam mostrando as armas, mas não vão utilizar esse poder para resolver a situação. Olha, o poder que nós esperávamos e esperamos de quem está lá em Brasília ocupando cargos importantes é um poder que fosse serviço, que fosse resposta aos desafios e carências do Brasil e dos brasileiros. Não é um pretenso poder para fazer o que quer com a Câmara Federal, com o Congresso Nacional, para se fazer o que se quer com o Tesouro Nacional por parte do Executivo. Eles não têm esse poder. Hoje, tudo que chega à Câmara e que é negativo, pode ter certeza de que vai ser aprovado pela Câmara. Tudo que é contra o Brasil, contra o interesse do povo brasileiro, que entra em pauta e que é colocado em pauta pelo Cunha, Eduardo Cunha, pode saber que será aprovado para prejuízo do Brasil. Porque hoje estão lutando contra o Brasil e contra os brasileiros. Não estão lá para servir ao bem comum, não estão lá para resolver os problemas, estão apenas medindo forças, cada um no seu canto. Mas, de fato, ninguém tem poder. Que poder tem o Cunha? Tem para aprontar. E para se blindar, porque ele pode usar o poder dele. Blindar enquanto o outro lado tem medo dele. Porque ele tem o poder de colocar em votação amanhã. Aí, se o governo tiver uma base sólida, ele pode colocar em votação que não chegamos em lugar nenhum. O problema é que o governo também pensa que tem uma base sólida e esta base não está comprovada, não está garantida e, de fato, não sabemos qual que é a cabeça dos deputados federais, em que eles estão pensando, o que eles estão querendo e, no caso de colocação do impeachment em votação, como será o voto dele. Ninguém tem certeza de nada. Então, todos são fragílimos, fazendo-se de fortes. E o senhor já havia dito isso há meses, né? Eduardo Cunha assumiu superpoderes e o poder às vezes até atrapalha. Uma pesquisa feita ontem, 45% dos deputados não concordam e são a favor do afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Mas eu quero ver se de fato esses 45% tem nome, se traduzem em voto contra Eduardo Cunha. Essa era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Nenhum Congresso viciado,
aonde fala-se de renovação, mas a renovação é o quê? É um novo mandato, ou é o filho, ou é o neto, ou é uma filosofia, ou até mesmo uma forma de pensar já pronta. E um Congresso também investigado. Quem hoje teria condições de se sobrepor ou até mesmo erguer uma liderança alternativa a Eduardo Cunha, que já foi secretário do governo de Alckmin em São Paulo. O poder dele ele veio pelo fato de que ele sempre povoou todos os partidos e ele tem ali conhecimento de tudo e, como muitos deputados e senadores, conhecem todos os corredores do Congresso Nacional. Ele tem esse poder interno na Câmara porque ele bancou, ele é do Rio de Janeiro, né? Ele trabalhou na LERJ do Rio de Janeiro. Isso. E teve o seu poder no Rio de Janeiro. E nas memórias de Fernando Henrique Cardoso, ele diz que o nome do Eduardo Cunha foi apresentado como um candidato a diretor da Petrobras. E aí o Fernando Henrique, que é muito irônico e até cínico, ele diz, eu não atendi, porque fez uma menção desabonadora para Eduardo Cunha, que prometeu que também vai escrever um livro para falar coisas desabonadoras de Fernando Henrique Cardoso. Então é guerra de poder. Olha, não se trata de trocar pessoas, porque o que o Brasil tem no momento é aquilo que está em Brasília. Eles foram eleitos pelo povo brasileiro, tanto do executivo como do legislativo. Eles foram eleitos. O que nós temos realmente é isto: Eduardo Cunha na Câmara, Renan Calheiros com muito poder no Senado, Dilma Rousseff na presidência da República. O que nós temos no poder legislativo e executivo é esse. E o problema tem que ser enfrentado com estas pessoas que têm que deixar de olhar para si, para pensar no povo brasileiro. E mais, uma oposição que não pode ficar apenas no discurso. Oposição ao governo, não ao Brasil, não. PSDB hoje é oposição ao Brasil. Não é um partido que esteja lutando pela ética, não está. Porque se estivesse lutando pela ética, não poderia estar apoiando da forma despudorada como está apoiando Eduardo Cunha na Câmara, porque interessa para os objetivos deles o impeachment, para derrubar a Dilma e para eles chegarem logo ao poder. Não é nada mais do que luta para o poder. Então, solução é com quem está aí, com quem está eleito, tanto no Congresso como também no Executivo. Mas cada um fazendo a sua obrigação constitucional, cumprindo os seus deveres constitucionais, pensando em primeiro lugar no bem do Brasil e tendo a coragem de colaborar para construir uma realidade nova. Não adianta contar, não há nenhum no Congresso um salvador da pátria. Não há no Executivo nenhum salvador da pátria. E nem no Judiciário temos salvadores da pátria. Também eles não são salvadores da pátria. E é uma excrescência o que acontece no momento quando o Judiciário passa a ocupar o centro das atenções. Antigamente o centro eram os militares. Sim. Todos voltados para os quartéis, tanto os amigos como os inimigos. Hoje para o Judiciário, e tudo quer ser resolvido pelo Judiciário, porque o Executivo não tem força para resolver, o Legislativo não tem força para resolver, e todo mundo dependurado aí na balança do Supremo Tribunal Federal, esperando a sentença dos deuses do Olimpo brasileiro, que se chamam ministros do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo dependendo deles. Isso é uma excrescência histórica lamentável. Não seria, padre, uma vacância do poder, ou não seria até um vácuo do poder? É o vácuo do poder. Quando
o Supremo alega quando até ele produz leis, porque o Supremo muitas vezes tem produzido lei, tem produzido legislação no Brasil. E a razão é esta, não é? O Congresso se omite, não cumpre a obrigação, muitas vezes ele tem que agir diante da omissão do Legislativo. Mas muitas decisões não deveriam ter sido tomadas pelo Supremo Tribunal, deveriam ter sido tomadas pelo Congresso Nacional, só que omitindo e com medo da população não tiveram coragem de votar no Congresso, aí o Supremo entrou. Então, a hora em que ele tem que entrar para suprir, mas às vezes passa do limite e abusa. Sobre essa questão, né, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta, né, até o ministro da Justiça cobrou explicação da Polícia Federal que às 11 horas da noite intimou o filho do ex-presidente Lula para prestar depoimentos, né? Para algumas pessoas, excessos, para algumas pessoas, há esse poder que o padre já se referiu, que alguém tem que ocupar, né, o judiciário está ocupando, e a Polícia Federal também, né? E vamos falar, padre, de outro delator premiado que vai devolver 4 milhões mais 43 milhões e vai pegar uma pena de 12 anos em casa, descansando. São os assuntos que a gente aborda e também sobre aqui o estado de Goiás, porque afinal de contas, Marconi Perillo já está sendo cogitado aí como um provável candidato a presidente da República. Aécio Neves, quando aqui esteve, disse que era o nome ideal para vice, porém o estado de Goiás precisa de coisas e também o município e mais um vexame na Assembleia Legislativa, dessa vez dentro do gabinete. Um instante só. Ele derrubou, me enforcou e me cortou de faca. Não desisti até hoje. E não vou desistir nunca, enquanto eu tiver um sopro de vida. E você é viciada no crack? Infelizmente. Tá arrependido? Uai, não. Ou é preso ou é caixão. Se a gente for escrever a história de Goiás, vão ser 4 páginas em branco. Eles estão aí sabendo que não vão ganhar. Gente, tem que botar bandido para trabalhar. Por que ele tem que trabalhar? Para ele saber o custo dos impostos. Porque mesmo no local de trabalho hoje, uma delegacia hoje está sendo respeitada. Ele tá rindo aqui, gente, e não quer falar. Não é possível que vai ficar do jeito que está. Algo tem que ser feito. O povo paga caro, caro. De higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance.
Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. Colégio Êxitos, do 1º ao 9º ano, sempre o melhor ensino. Matrículas abertas. Venha fazer a sua entrevista. Temos opção de ensino integral e uma proposta inovadora, unindo a máxima de qualidade de ensino com uma estrutura física moderna e eficaz, juntamente com valores morais, éticos e humanos. Para mais informações, acesse nosso site www.colégioexitosgoiania.com.br ou ligue 3251-1180. Colégio Êxitos, Rua C-136, quadra 291, lote 13, número 636, Jardim América, Goiânia. O ensino fundamental que você procura está aqui. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23. Deixei a pergunta, antes do intervalo comercial. O filho do ex-presidente Lula, ele foi abordado por agentes da Polícia Federal na terça-feira para prestar depoimentos na quinta-feira. E aí a gente falava sobre justamente o que o Padre Jesus estava dizendo, que o poder não admite vácuo. E neste momento todos estão agindo dessa forma. Padre Jesus, essa forma como foi, digamos assim, intimado e a resposta do ministro da Justiça pedindo explicação para a Polícia Federal pelo fato de 11 horas da noite levar uma intimação a uma pessoa. Como é que o senhor vê esses fatos? Olha, todo e qualquer poder tem que ter controles. Não podemos pensar num judiciário que não tenha também os seus controles, num Ministério Público que não tenha os seus órgãos de controle. Não podemos pensar num legislativo que não tenha os seus órgãos de controle. E nem mesmo em tribunais de contas que não tenham os seus controles. E mais ainda, pensar em polícia que tenha controle. A Polícia Federal está ligada ao Ministério da Justiça, que é a autoridade máxima para a Polícia Federal. E mais, a polícia tem a Constituição que ela tem que respeitar nas suas práticas, como também o respeito e a consideração para com as pessoas. O Lulinha não estava fugindo, não estava cometendo um crime naquela hora, não havia nada de flagrante e não havia a menor necessidade de alguém que sai de uma celebração de aniversário do pai
logo que chega em casa, encontrar a polícia atrás dele, chamando para entregar, né, uma intimação. Claro, foi abuso de poder, foi excesso de zelo e abuso de poder para chamar a atenção sobre si. Porque o vedetismo no poder no Brasil é algo de muito sério para todas as instâncias. O vedetismo é uma praga séria que está presente em todo no Brasil. Não havia a menor necessidade, porque no dia seguinte ele poderia receber esta intimação para comparecer e para cumprir a obrigação dele. Direito de intimar, a polícia tinha. Obrigação de intimar, a polícia tinha. Mas não precisava ser às 11 da noite, depois de uma celebração de aniversário do pai. Foi abuso de poder. Porém, padre, tem um outro lado. A sociedade aplaude essas iniciativas. Olha, uma coisa que nós não podemos nos preocupar com ela é aplauso, especialmente quando esse aplauso tem alguém para formar claque. A imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira hoje, só enxerga um lado. E só enxerga um grupo de pessoas que cometem crimes no Brasil. E mais, estão estimulando o povo brasileiro a odiar ao executivo do momento, de tal modo que a opinião pública aplaudir não pode ser critério para que a justiça funcione, de uma determinada forma. Justiça tem que agir de acordo com a Constituição, quer agrade, quer desagrade a opinião pública. Polícia tem que agir de acordo com a lei, quer agrade, quer desagrade a opinião pública. E nenhum homem público pode agir para agradar ao povo. Pilatos quis agradar a multidão. E o que ele fez? Condenou Jesus Cristo à morte, na cruz, né? Para agradar a multidão. E hoje é alguém execrado pela história, porque foi covarde, cedeu à pressão popular, não foi bastante forte como representante do Império Romano para dizer sim, para dizer não. Cinicamente lavou as mãos e se apresentou como inocente do sangue deste justo. Declara o acusado justo, lava suas mãos, não é? E eu sou inocente do sangue desse justo. Então, opinião pública, temos que ter critério para saber quando ela é justa e quando ela está movida por paixão. E essa paixão, padre, eu me lembro de situações recorrentes, né? Porque a história se repete. Rui Barbosa, há muito tempo, Machado de Assis também falou, né, que temos que acabar com essa história de que a justiça tem que começar na casa do vizinho. Não, a justiça tem que começar na nossa casa. A gente sempre quer que a justiça seja feita na casa do vizinho. E quando ela chega na nossa casa, a gente repudia. A questão aí da objetivo, é claro que é muito difícil. Porque todos nós, para nós mesmos, nós somos os maiores. Nós somos os mais importantes. Nós somos os mais corretos. Nós somos os mais exemplares. E o outro é sempre o culpado. Na hora do julgamento, quando Deus, de acordo com a narrativa bíblica, né, quando Deus cobrou de Adão, foi a Eva. Cobrou da Eva, foi a serpente. E a serpente não tinha para quem apelar, porque já não tinha mais ninguém em cena, não é? Então sempre não, mas isso. O que fala é o quê? A serpente cobrou da maçã e a maçã cobrou de Deus. Não, aí nós paramos, né? A serpente não falou nada e nem podia falar, né? Mesmo no mundo de lendas e de midrash, a serpente não ia falar.
Falou com Eva. Agora, padre, mais um delator premiado. Além de Fernando Baiano, que já está promovendo um grande estrago em Eduardo Cunha e também até no próprio PMDB, teve aí a aceitação de outro delator premiado, já devolveu 4 milhões de reais, vai devolver 43 milhões de reais e teve como pena 12 anos de reclusão, só que em casa. Quem que é esse delator? Não me lembro agora, é um ex-empresário, que são vários, né? São vários. Tanta gente que não dá nem para mas esse último agora chamou a atenção porque ele teve uma pena de 12 anos para cumprir em casa, quando na realidade, né, acima de 4 anos, a pessoa cumpre a pena em regime fechado, como aconteceu com vários outros, pelo menos parte da pena. Bom, aí é a prática que está sendo adotada lá no Paraná, né, que o sujeito delator já ganha uma peninha bem suave, né, uma peninha de nada e mais, tratado muitas vezes como herói nacional. Quase que seria carregado em triunfo pelas ruas de Curitiba e aclamado como grande benfeitor do país. Eu não aceito delator. Eu não aceito delator. É covardia. É covardia. É falta de caráter. Vingança. E mais pessoas, né, receberam os benefícios, roubaram junto. E agora quer se apresentar como inocente como um herói nacional, como não é herói nacional, é bandido, é criminoso, é ladrão. Eles roubaram milhões e bilhões da Petrobras e de outras empresas estatais brasileiras, e mais tem que ser tratado como bandidos e ladrões, não podem ser tratados como heróis nacionais. A delação é legal? Tudo bem, é legal. O juiz vai aproveitar, como na Itália aproveitaram, como nos Estados Unidos se aproveitam, mas sempre fica um estigma para aquele que é delator. Ninguém vai querer ter como herói um delator. E o que o senhor tem a dizer sobre o resultado da CPI da Petrobras em Brasília, aguardado tanta expectativa de moralização, indiciamento de pessoas, e o fim foi o quê? Nenhum político foi citado. As pessoas citadas, aquelas que já estão presas, essa CPI que chamou tanta atenção, custou tanto dinheiro, deslocaram para Curitiba, deslocaram para tudo quanto é lugar e acabou desse jeito. Nenhum político indiciado. Bom, é claro que a partir o Eduardo Cunha teve grande interesse nesta CPI, porque ele achava que era só o governo que ia ser atingido por ela. Quando ela pôde voltar-se também contra ele, é claro que já não interessava de jeito nenhum a continuação dessa CPI. E mais, ali havia implicados tanto do PT, como do PMDB, como do PP, como de outros partidos. Viram o quê? Gente, nós estamos fazendo uma palhaçada aqui. Nós estamos trabalhando contra nós mesmos. E se nós continuarmos esta investigação, quem vai cair sou eu. Vamos morder o rabo. André, nós estamos correndo atrás do rabo, tentando morder o rabo com esta... O que tem acontecido com as CPIs? Na hora em que percebe onde ela poderá chegar e o que ela poderá realizar, logo se ajuntam, resolvem acabar, acabam as brigas entre eles, fazem um acordo, alguém protesta formalmente e tudo se encerra numa forma lamentável e vergonhosa. Ninguém esperava nada. Eu nunca esperei nada dessa CPI, como não espero de CPI. Aquele pessoal que está em Brasília não tem moral para fazer CPI, então não espero nada e não vai dar em nada. E sobre também esse assunto, Padre Jesus, Joaquim Levy,
não tem mais o apoio total do PT, né? O Lula teve que, na festa de aniversário, que na realidade foi muito mais um ato de desabafo, não teve nada de festividades, ele defendeu a permanência de Levi, apesar de que a maioria do grupo que compõe o governo é a favor da saída de Levi. Dilma fala que Levi não sai. Lula agora diz que o ministro da Fazenda também não sai. Mas quando no Brasil um político fala que não vai acontecer, se preocupe, porque aí está desgastado o Levi? Olha, interessante, porque as revistas deram muita atenção para os diários do Fernando Henrique Cardoso. Durante 8 anos, final do dia, tiravam a hora para comentar tudo o que tinha acontecido para ele, de importante e não importante, num gravador. E com isso ele vai publicar quatro volumes de mais ou menos 900 a 1000 páginas, com o resultado desse diário que ele ditou, foi degravado, agora está sendo editado. Naturalmente, na hora da edição se fazem muitas correções, muitas achegas e muitas eliminações. Nesse diário, o Fernando Henrique fala do sofrimento que ele teve por causa da briga no setor econômico. Zé Serra não podia nem pensar no nome do Gustavo Franco, e Gustavo Franco não podia nem pensar no nome de José Serra, e mais, eles foram para a imprensa, foram para a revista Exame, foram para o canal da Cultura de São Paulo, né, para um criticar o outro, e o Malan no meio. E quando o Fernando Henrique falou, mas o Gustavo não podia ter feito aquilo, aí o Malan disse pro Fernando Henrique... Pedro Malan, na época, era o ministro da Fazenda. Mas o Malan diz, olha, o Zé Serra fez a mesma coisa em tal lugar. Era uma brigalhada danada, tanto assim que eles não ficaram juntos muito tempo, não. Malan ficou durante o governo Fernando Henrique, mas alguns saíram, brigaram tanto como brigam hoje. Essa divergência no Ministério da Fazenda entre o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda aconteceu no governo Fernando Henrique e aconteceu em governos anteriores e vai sempre acontecer, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem uma proposta de solução para os problemas, cada um pensa num caminho diferente. E, naturalmente, cada um quer ser mais importante do que o outro e ter mais poder do que o outro nesta área fundamental de qualquer governo, que é o setor da economia. Então, o que está acontecendo lá já aconteceu, vai continuar acontecendo, agora depende da Dilma sustentar ou não o ministro Joaquim Levy. E por falar nisso, né, ontem o PMDB, ele apresentou propostas para a saída da crise, né? Aí foi divulgado um documento que propõe um novo modelo para superar a crise. O PMDB chama de uma ponte para o futuro. Agora, que futuro é esse? Agora, o que fala, padre? Defende o fim da indexação dos benefícios ao salário mínimo, ou seja, perda para o trabalhador, né? A fixação de idade mínima para a aposentadoria, a volta do regime de concessão na área de petróleo. Esses foram os pontos principais dessa nova ponte para o futuro. Bom, mais do que uma proposta de ponte para o futuro, o PMDB quer resolver o próprio problema, porque ele está conflagrado. Eles estão em guerra interna e eles estão tentando harmonizar-se para poder chegar a uma proposta e a uma candidatura à presidência da República em 2018. Então, esta proposta toda vai ser discutida
na reunião que seria um congresso nacional e agora passou para ser uma reunião de estudos da Fundação Ulisses Guimarães. Então, mais do que uma proposta para o Brasil, é uma proposta para o próprio PMDB, para dizer que tem uma proposta, para desviar a atenção de outras coisas e para se voltar para um objetivo possivelmente comum. Então, é uma tentativa de o PMDB resolver o próprio problema, porque muita coisa, todo mundo sabe que não será aprovado no Congresso Nacional. É tudo ideia vaga, imprecisa, e se for colocado no Congresso para ser discutido e votado, quase nada disso passa, quase nada disso vai passar. Então eles sabem muito bem disso, porque eles são muito experientes, são raposões muito experimentados e sabem que não aprovam nada disso no Congresso Nacional. Mas os partidos têm que ter uma plataforma, tem que ter uma proposta, e é lamentável que até hoje o PMDB não tivesse. Já vem tarde. E é claro que é ainda algo rudimentar que tem que ser desenvolvido para se apresentar. Esta é a nossa plataforma para as próximas eleições. Mas não vamos fazer isso, não. E outra coisa que pode desencadear num mal-estar é que o vice-presidente da República, Michel Temer, né, quando o pacote foi apresentado, Michel Temer disse que o governo equivocou-se na política econômica. Bom, como estão divididos, quando praticamente não se falam, e ele se apresenta, não estou falando como vice-presidente, estou falando como presidente do PMDB, né? Então, todo mundo está criticando, como também todo mundo sempre criticou. E é natural que as pessoas têm que escrever, têm que encher as suas páginas de jornais e de revistas, têm que preencher as suas colunas, e cada um tem a sua visão. E é natural que as pessoas tenham divergências, só que está na hora no Brasil de colocar um pouco de lado essas preocupações voltadas para si mesmos, para uma preocupação voltada para o Brasil. Mas o clima não foi agressivo, não foi violento, não foi de conflito. Foi um clima de propostas e acho que serviu para dar uma pacificação, quando disser não é ruptura, é uma proposta de futuro e uma oferta de ideias para o governo. Padre, eu conversei nessa semana com o professor Alexandre Azevedo, que o senhor já entrevistou. Ele é professor de História Política Eleitoral e, para ele, esse cenário que esse ano de 2015 foi um ano de pouca produção, foi um ano de retrocesso na economia, briga na política e, segundo ele, disse que essa situação vai perdurar até maio, quando o TSE deve dar um parecer sobre a questão da impugnação ou não da chapa de Dilma. Eu até aproveitei para fazer a pergunta para ele. Peraí, mas por que só Dilma está sendo julgada se o delator premiado também falou que deu para o PSDB dinheiro? Ele disse, o PSDB entrou contra o PT. O PT não entrou com o PSDB, contra o PSDB. Mas ele disse uma coisa, que só em maio do ano que vem teremos aí uma decisão se houve ou não, ou se haverá ou não uma impugnação da chapa de Dilma Rousseff. Porém, Dilma tem o direito de recorrer e se manter no poder com recursos. E eu perguntei para ele qual a visão de futuro. Ele não teve resposta. O senhor consegue enxergar? Olha, acontece que o que está acontecendo no TSE não é tudo tranquilo, sereno, pacificado no campo do direito. Há juristas que acham que o TSE está fazendo é inoportuno.
porque o poder dele de entrar nesse negócio teria expirado 15 dias depois da aprovação das contas para a posse da presidente. A diplomação só se dá depois que as contas são aprovadas. E agora ele então, diplomou, acabou. Mais 15 dias para, a diplomação. Para entrar de novo com o mesmo processo. E os meses se passaram, não foram 15 dias, foi muito mais tempo. E mais, há um questionamento se o Gilmar Mendes tem legitimidade para recomeçar o processo e mais ainda para ser relator. E também uma suspeita de falta de legitimidade do presidente do TSE, porque ele já foi advogado do PT em muitas causas eleitorais, não teria legitimidade. E é claro que o PT vai recorrer, Dilma vai recorrer, e ninguém sabe... Se for absolvida, não, mas se for condenada, vai recorrer. Claro que vai recorrer, se for condenada, anulada a chapa, é evidente que vai recorrer, e aí ninguém sabe quando que vai terminar. Eu espero que com o final do ano e com esta pausa que o tempo das férias e do recesso parlamentar, as pessoas possam colocar a cabeça no lugar, possam enxergar aquilo que de fato é importante para o Brasil e não voltemos para 2016 com esta mesma briga que não termina em 2015 e que pode querer se prolongar para 2016. Não tem como prolongar. Já estamos saturados dessa briga desse povo, já estamos saturados com a irresponsabilidade desse povo. Está na hora de eles trabalharem para construir o Brasil. Está na hora de eles pensarem no povo brasileiro. Está na hora. Chega de briga, chega de luta pelo poder. Respeitem-se, respeitem-se. E que os tribunais funcionem, claro, no ritmo dele, e aí a gente possa saber quem é quem nessa história e se a Dilma deve ser cassada ou não. Mas isso nos tribunais. E enquanto isso, padre, o cidadão que acreditou em projeto... O Brasil não há cidadão. Para o governo existe contribuinte. Boa. Cidadão não interessa. Então, assim, enquanto isso, o contribuinte... ele tem sofrido com essa crise política que deságua na econômica. Mas está errado isso e nós temos que ser considerados como cidadãos em primeiro lugar. Mas os governantes estão nos enxergando como contribuintes que devem entregar a carne, a lã e o leite. Como ovelhas que têm que entregar a sua carne, a sua lã e o seu leite para engordá-los. Padre, 2 minutinhos que eu separei aqui, porque no mundo globalizado não dá para a gente deixar de se importar, né, com as situações que estão acontecendo. A China quer ser uma potência militar, promover guerras, já está criando ilhas artificiais para montar suas bases de exército. Hoje ela tem o maior exército militar de pessoas do mundo e ainda continua o massacre nesses países aonde estão em guerra, cada dia aumentando mais. Então, ou seja, problemas por todo o mundo. E aí, padre, a intolerância é a mola que move tudo isso. Não, realmente o mundo está conflagrado. No Oriente Médio, a Rússia entrou na guerra lá da Síria, né? E interessante, entrou a pretexto de combater o Estado Islâmico. Só que ela está ajudando o Estado Islâmico porque ela está bombardeando aquelas forças que estavam combatendo para Bashar al-Assad. E entrou como aliado de Bashar. E o que aconteceu? Bombardeando as forças que combatem Bashar, o Estado Islâmico aproveitou para reconquistar uma série de cidades, porque a Rússia está ajudando ao Estado Islâmico.
Os Estados Unidos prometem uma força monumental para mandar para lá de mercenários. Só que todo mundo nem compareceu, desertaram e não sobrou ninguém, né? E os únicos, pouquíssimos, entregaram as suas armas, se renderam e a coisa acabou. Bom, todo o Oriente Médio está conflagrado e provocando esta migração terrível, tanto para eles em primeiro lugar e também para os povos que têm dificuldade de acolher tanta gente. Agora, na China, todo mundo sabe que ela foi muito humilhada na história. Foi humilhada pelo Japão, foi humilhadíssima pela Inglaterra com a guerra do ópio, humilhadíssimos. E hoje eles querem poder, eles querem um grande exército, eles querem ser uma grande potência econômica e militar. Claro, não são a primeira potência militar. Primeira potência militar continuam os Estados Unidos. Tem muito soldado, porque tem gente demais para soldado. E o que acontece? É esperar que esses países tenham juízo, compreendam que pela guerra não se chega a lugar nenhum, que pela guerra não se constrói nada, que pela guerra não há qualquer futuro para a humanidade. Padre, é uma pergunta pessoal. No mundo hoje, onde o capitalismo ele justifica qualquer atitude, ou seja, seja para o cidadão ter um aparelho de ponta, de tecnologia, um carro da moda, uma coisa tal, essas coisas assim, a perseguição pelo capitalismo distancia o ser humano do próximo. O senhor é um jornalista, comentarista, mas também é um religioso, é um padre. O que a gente pode pensar do futuro desse mundo onde o capitalismo justifica tudo? Bom, ele está dominando e quando a União Soviética se desintegrou, então chegamos ao fim da história, sobrou o capitalismo. É um regime, está em discussão, tem que estar em discussão, tem que ser criticado, mas é a realidade que está aí, tem que ser criticada e não podemos pura e simplesmente, como a grande imprensa brasileira faz, bater palmas para tudo aquilo que signifique vitória do capitalismo, porque ele tem muitos senões, tem muitos pontos negativos e colocam a competição selvagem, a livre iniciativa, a competição como a norma suprema para a realização do homem. E não é por aí que o homem e a mulher vão se realizar. Podem ficar muito ricos, muito poderosos. Podem realizar aquilo que está no mundo de hoje, a imensa concentração de renda na mão de muito poucos, em detrimento da grande maioria. Nunca podemos bater palmas para o capitalismo. Eu vou dar um exemplo aqui, padre. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela precisava de um carro melhor. Comprou, teve que arrumar um outro emprego para pagar a prestação do carro. Aí a gente lembra que Deus nos deu o dom da vida e a vida é tempo. E trocou-se o tempo, né? Porque ele vai ter que trabalhar mais para pagar esse bem capitalista e o tempo da vida. A pessoa troca de forma insana. E aí, esse distanciamento até do eu mesmo em função de adquirir um bem para estar dentro desse processo. Bom, é uma visão que as pessoas têm
sacrificam-se em razão disto, pagam um preço muito alto à própria vida, ao próprio bem-estar e ao bem-estar e à felicidade da pessoa e da família. Infelizmente, cada um faz a loucura que quer. E paga por ela. E paga. Padre, mais uma vez, a sua bênção. Muito obrigado por contribuir, porque chegou o momento do repensar, né? E esse programa, o senhor sempre tem colocado a opinião do senhor de forma coerente, sensata, sem incitação, sem partidarismo, com o objetivo do despertar para o pensar. Algo que nesse Brasil, a cada dia que passa, diminui mais. Então eu agradeço muitíssimo pela presença do senhor, contribuindo com isso. Até mesmo foi perseguido pelo regime de exceção, essas coisas, e ainda continua com essa serenidade, falando sobre equilíbrio. E o pior é que a gente ainda querendo a volta de tudo isto. E gente celebrando torturador, confesso, réu de muitas mortes nesta semana que passou. Lamentável. Porém, o senhor é um sacerdote, tanto dessa questão de evangelizar, porque o jornalismo também, ele tem essa função, e nas celebrações do senhor, por isso a importância de contribuir com isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã. ZYA 587, Fundação Cultural e Educativa Senador Canedo, TV Capital, a imagem de Goiás.